Vocês estão enxergando bem a tela? Eu acho que sim. Então, Sim, eu vou botar aqui. deixa eu só te apresentar. Então, oi, gente, meu nome é Pietro. Eu sou do Grupo 5. Quem é novo, a gente é um grupo que faz seminários semanais, em geral de terça e quinta, às vezes só de quinta. Um, e é isso. Essa semana a gente vai ter agora a palestra da Cíntia e quinta-feira a palestra do professor Constantino Yuzenko. E hoje a Cíntia vai falar sobre o problema de sphere packing, de empacotamento de esferas, para vocês. E é isso, espero que vocês gostem. E eu gostaria de agradecer muito a Cíntia por ter aceitado o convite e dar essa palestra para gente. Agora, essa bola para ela. Obrigada. Obrigada, Pietro. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de poder falar um pouco para vocês aqui. Como eu estava falando antes, não vou falar da minha área de pesquisa, esse não é minha área de pesquisa, mas é um assunto que eu gosto bastante. E tentei fazer a palestra o mais autocontida possível. Se alguém tiver uma dúvida em algum momento, não pode me interromper e perguntar. Bem, então eu vou falar sobre o problema do empacotamento de esferas, talvez mais conhecido como Sphere Packing Problem. Como eu vou fazer aqui? Então, primeiro eu vou definir o problema para vocês, dar um exemplo, e vou contar um pouco sobre a história desse problema, como ele surgiu, tentar convencer vocês de que ele é um problema bastante difícil e interessante. Falar muito brevemente sobre algumas aplicações desse problema, passar pelos resultados e fatos conhecidos para a gente ter alguma base para eu poder finalmente dar uma pincelada nas ideias das soluções desse problema nas dimensões 8 e 24, que, como eu estava falando, em 2016, Marina Wiazowska teve ideias originais que resolveram esse problema nessas duas dimensões. E, bem, a solução não é nada fácil, como deve se imaginar, e eu só vou dar uma pincelada mesmo no pontapé inicial da prova. E depois vou falar bem brevemente sobre como esse problema do sphere packing se relaciona com interpolação e unicidade de Fourier. Então vamos lá. O problema. Na verdade, é um problema muito natural. A pergunta é: quão densa pode ser uma coleção de bolas idênticas que não se intersectam no espaço? Ou seja, a gente tem bolas de mesmo tamanho, a gente quer colocar elas no espaço, em Rn, de modo que os interiores delas não se intersectam. Um exemplo bem simples em R2 aqui, a gente tem o Square Packing, então é um modo da gente colocar essas esferas em R2. E aqui a gente tem um outro, que é pelo Hexagonal Packing. E aqui é muito, muito fácil, né? Mas é visual, a gente consegue ver que a gente consegue colocar em uma porção do espaço muito mais esferas se a gente usar o Hexagonal Packing do que se a gente usar o Square Packing, certo? O que a gente quer fazer é diminuir a área desses buraquinhos aqui. Dá para ver que aqui a gente deixa muito espaço sobrando e aqui a gente deixa menos. Então, isso, essa é a ideia. Então, a gente quer achar a melhor maneira de colocar essas bolas no espaço de modo a cobrir maior parcela possível em RN. Então, como eu falei, é um problema bastante natural, né? Se a gente pensasse em cubos, por exemplo, a gente cobriria tudo, né? Em qualquer dimensão. E a gente pode até pensar em outros corpos convexos, mas as esferas são um objeto natural de se considerar. Então, esse problema é muito antigo, então a primeira vez que ele apareceu foi em 1611. Johannes Kepler escreveu sobre ele no manuscrito The Six-Cornered Snowflake. Então, Kepler
ele estava em correspondência com esse outro astrônomo, Thomas Harriot, e Thomas Harriot estava trabalhando para um navegador, e esse navegador queria saber qual era a melhor forma possível de você estocar bolas de canhão no navio. E, bem, eles estavam em correspondência e Johannes Kepler conjecturou de que a melhor forma de empilhar esferas era colocando elas em camadas desse látice hexagonal. Então, aqui a gente tem o látice hexagonal, certo? Porque forma um hexágono, se a gente olhar aqui. E aí a gente faz camadas dele e empilha assim, e ele conjecturou que essa seria a melhor forma possível da gente colocar esferas em R3. E isso só foi provado em 1888 por Thomas Hales. E a prova também tem essa coisa interessante, que foi uma das primeiras provas assistidas por computador na história. Então, acho que foi a segunda, para ser mais precisa. E alguns anos antes, não tenho certeza de quanto tempo antes, mas esse Feyerstoff, ele reduziu a provar esse problema a só você verificar uma série de equações, muitas, né? Só seria possível isso ser feito por um computador, e na época não se tinha tecnologia suficiente para fazer isso. Então, alguns anos depois, Thomas Hales, usando essas ideias, ele verificou o que faltava e provou, então, que o melhor packing possível em R3 é dado por essa configuração aqui. E, bem, uma verificação formal da prova só aconteceu em 2014. Então, para vocês terem uma ideia, né, o problema em dimensão 3, que é uma dimensão baixíssima, só foi resolvido 400 anos depois da conjectura, né, de Kepler, e ainda uma prova assim assistida por computador. Então, realmente é um problema muito difícil. E, bem, por que a gente se importa com isso? Tem alguma pergunta? Ou... Eu acho que o Ulisses levantou a mão. Eu tenho uma dúvida. No que assim, no primeiro slide, por exemplo, eu estou tentando entender um pouco como o problema é posto. Aliás, desculpa, naquele outro slide lá do R2. Porque, por exemplo, o problema, ele diz, por exemplo, eu te dou uma região compacta do espaço, eu quero saber qual que é a que minimiza a área complementar, por exemplo. Porque aqui você fala assim, tá, eu estou querendo encher o espaço lá. A princípio era um problema de, bom, empilhar, quer dizer, você não estava preenchendo espaço. Ali, no caso, o que acontece é que se você pega aquele topo de prisma, por exemplo, daí você usa isso, sei lá, para ter, sei lá, o seu espaço tridimensional e isso dá o mínimo de volume complementar, é isso? Não, o que a gente vai querer, eu vou passar a definição formal do problema também, mas a gente vai estar olhando para o espaço inteiro. Então, a gente está em R2 inteiro, R3 inteiro, Rn, e a gente quer colocar e cobrir a maior parte possível. Eu vou definir o que exatamente significa cobrir a maior parte possível do espaço. Mas você vê que é análogo, porque se você tem um espaço e você quer colocar o máximo de bolas possíveis, é mais ou menos análogo a você querer cobrir a maior parte do espaço com essas Sim, bolas, né? nesse caso a solução análoga seria tipo que cada lâmina, sei lá, você meio que laminaria o R3 por essas coisas hexagonais, é isso? Por esse arranjo hexagonal. No caso da pilha de bolas lá. Se você for... Depois eu vou passar a definição, mas como a gente calcula isso, tem a ver, né? Você vai pegar realmente uma parcela grande e vai ver quanto dessa parcela vai estar sendo ocupada. Acho que talvez vai ficar um pouco mais claro quando eu passar a definição formal do que é essa densidade que a gente quer cobrir. Mas essa é só a inspiração mesmo pro problema. Certo? Bem, então, por que a gente se importa com isso? Bom, primeiro,
tem relações com outras áreas da matemática, como, por exemplo, teoria dos números, reticulados, grupos finitos e formas modulares. E a gente vai ver um pouco disso até na prova da solução. Um motivo prático muito importante tem a ver com códigos corretores de erros e transmissão de dados. Então, estudar cotas para o empacotamento de esferas em dimensões muito altas está relacionado com o código dos corretores de erros. E, bem, isso é importante, né? E também tem muitas aplicações em física, com granular materials. Eu acho que o Sphere Packing acaba sendo um protótipo inicial que não corresponde bem à realidade, mas é também a forma inicial de começar os estudos nisso, mas isso eu não entendo muito. Então, mas enfim, não é só bonito matematicamente, mas também tem aplicações na vida real. E, bom, agora acho que as coisas vão ficar um pouco mais claras. Eu vou definir formalmente. Então, um empacotamento de esferas P em RD é uma coleção de bolas de mesmo raio, cujos interiores não se intersectam. E a gente define a densidade de um empacotamento dessa forma aqui. Então, a gente pega uma bola com raio R, centrada na origem. Aqui poderia ser um outro objeto, poderia ser um cubo, ou poderia ser um objeto que é regular o suficiente, que a gente possa mandar algum parâmetro para infinito também. E a gente vai interseccionar com o nosso pack. A gente calcula esse volume e divide pelo volume total da bola. E aí a gente manda R para infinito e toma o limit sup. Então, essa é a densidade do nosso empacotamento. E o problema agora vai ser encontrar o empacotamento de esferas mais denso possível em RD. Tem alguma dúvida aqui? Não, eu não, pelo menos. Tá, então acho que fica mais claro. Então, isso é a densidade. Isso que a gente quer achar é o mais denso, então o que ocupa a maior área possível. Claro que isso não vai ser possível na maioria das dimensões. Então, um jeito da gente estudar isso também é estudar esse supremo aqui. Então, a gente pega todas as densidades de packings possíveis e toma o supremo. E essa vai ser a nossa Sphere Packing Constant, a constante do empacotamento de esferas em dimensão D. Então, é o máximo que a gente pode chegar. E agora, eu vou dar algumas definições para as coisas ficarem mais claras. Então, a definição de reticulado. Reticulado em RD é um conjunto dessa forma aqui. Então, a gente pega uma base de RD, esses VIs, e a gente toma todas as combinações lineares, e isso é um reticulado. Então, aqui em R2, vamos de novo com reticulado hexagonal, que a gente tem uma base. Se a gente tomar todas as combinações lineares, a gente vai ter esses pontinhos pretos aqui. Isso é o nosso reticulado. Dado um reticulado lambda, a gente define o reticulado dual como sendo todos os pontos em RD, tais que, se a gente toma o produto interno desse ponto com qualquer ponto do reticulado inicial, isso vai ser um número inteiro. Então, a gente vai precisar também dessa definição de reticulado dual. E agora, bem, se X é um conjunto de pontos em RD, tal que para todo X e Y, X diferente de Y, nesse conjunto X, X dista de Y pelo menos R, a gente pode escrever o nosso packing como essa união de bolas de raio R sobre 2 centradas em X. Então, X vai ser o conjunto dos centros da nossa esfera. E aqui a gente pega o raio R sobre 2 de forma, então, para que as nossas esferas não se intersectem. Se X for um reticulado, nosso packing é dito ser um lattice packing. Eu não sabia como traduzir isso, eu coloquei aqui empacotamento induzido por um reticulado. Aqui, de novo, o exemplo do hexagonal. Então, como eu mostrei, a gente tinha o reticulado aqui hexagonal, e a gente coloca as esferas
centradas nos pontos do Leris, do reticulado. E nesse caso é mais fácil de calcular a densidade. A densidade do nosso packing dado por um reticulado vai ser só o volume da bola de raio R sobre 2, dividido pelo volume do paralelogramo fundamental. Então, o paralelogramo fundamental é essa área aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver o meu mouse. Dá para ver o mouse. Essa área disso aqui. Então, vocês veem que se vocês moverem a esfera para cá, para o meio, uma esfera vai caber exatamente dentro de um paralelogramo fundamental. Por isso que a densidade é dada por isso, nesse caso. E se X consiste da união de finitos transladados de um reticulado, então o empacotamento vai ser periódico. Então, vocês notem aqui que a gente tem o nosso reticulado, tem as esferas centradas aqui, mas a gente tem também essas duas translações aqui. Então, esse empacotamento não vem de um reticulado, mas vem de finitas translações desse reticulado. Então, ele é um empacotamento periódico. E aí, agora, nesse caso, então, se X for esses pontos do nosso reticulado transladados por esses X1 até Xm, e eles, de novo, distam a pelo menos R, esses pontos do conjunto X. Então, nesse caso, a densidade vai ser M vezes o volume da bola de raio R sobre 2, dividido pelo volume do paralelogramo fundamental. Acho que tem uma mão levantada. Eu não consigo ver as perguntas. Vocês se importam de... Eu estava digitando, obrigado. Deixa eu perguntar, você chamou o reticulado de hexagonal porque a base que você escolheu foram lados de um hexágono regular, né? Na verdade, eu não sei porque o nome dele, eu acho que ele chama hexagonal porque você forma um hexágono aqui, ó. É o nome desse reticulado, né? É que naquela outra foto você tá tipo... Se eu não tivesse colocado as setinhas, eu não teria entendido. Mas aí parece que é por causa disso, né? Que você tá... Porque se não tivesse isso, eu tinha falado, mas tem um monte de triângulo aí. Mas aí quando eu olhei, eu perguntei só para ter certeza se era isso. Sim, eu acho que realmente sim, me parece que... Aqui a gente tem a figura de um dois hexágono. vetores de mesma norma com um ângulo aí de um hexágono regular. Acho que é isso que me parece, pelo menos. Era só para ter certeza. Eu acho que é um assisto de volta, né? O ângulo entre eles, na verdade. Isso. Então. Me parece que é isso. Isso mesmo. Obrigado. Certo. Então, ok, empacotamento periódico. Também fica mais fácil de calcular a densidade dele. E se não for nem periódico, nem induzido por um reticulado, a gente chama o nosso packing de irregular. E aí vocês agora podem me perguntar, todo o packing melhor possível vai ser dado por um reticulado, ou vai ser periódico, ou ele pode ser irregular? Isso não se sabe. Não se tem razão nenhuma para acreditar que todo packing que é o melhor possível em alguma dimensão venha de um reticulado, ou ainda mesmo seja periódico. Então, o que torna, eu acho, o problema ainda mais difícil, né? Porque quando a gente... esses packings aqui podem ser muito irregulares e bem, não se tem motivo nenhum para acreditar de que o melhor packing possível não seja irregular. Nas dimensões que a gente conhece, a gente vai ter, sim, isso, mas são muito poucas, né? E são dimensões baixas. Então, em dimensão alta, a gente não sabe muito bem, não tem ideia do que acontece, na verdade. E mais dois fatos que a gente vai precisar. Então, esse supremo, sobre todas as densidades de packings, ela sempre é atingida por algum empacotamento de esferas. Então, a gente sempre tem um packing que atinge essa constante. E a gente sempre pode aproximar essa constante ΔD por uma sequência
de delta P's, onde P é periódico. Então, a gente vai usar isso depois também. Então, a gente não sabe se o supremo sempre vai ser periódico, mas a gente sabe que a gente pode chegar tão perto quanto a gente queira da densidade por empacotamentos periódicos. Bem, agora vamos ver o que a gente sabe, em que dimensões a gente sabe alguma coisa sobre o problema. Então, dimensão 1 é trivial, né? A gente consegue cobrir a reta inteira com intervalos disjuntos do mesmo tamanho. Em dimensão, a gente tem esse resultado do Rui em 1890. Então, ele prova que esse reticulado hexagonal ele nos dá o melhor packing possível. E a densidade dele é aproximadamente 0,91. Em dimensão 3, é a conjectura de Kepler. Então, como a gente já viu, em 1998, Hales provou que isso dá o melhor packing possível. Na verdade, a gente tem infinitas configurações que não são iguais, dependendo de como a gente escolhe colocar sempre a próxima camada. Então, se vocês fizerem um desenho, vocês conseguem se convencer de que existem infinitas configurações que são iguais, vão dar a mesma densidade, que é 0,74 aproximadamente. Então, dimensão 8, que essa foi esse resultado da Wiazowska em 2016, ela provou que o melhor packing possível vem de um reticulado, que é esse reticulado E8, aqui a gente tem uma representação dele, né, depois de muitas projeções. Esse é um reticulado muito especial, ele tem muitas simetrias e já acreditava-se que ele já dava o melhor packing possível justamente por ter todas essas simetrias. A gente só não tinha uma prova formal de que ele realmente era o melhor packing possível. Então, 2016 foi quando a Marina Wiazowska conseguiu provar que ele realmente dá o melhor sphere packing possível. Eu acho que já sabia-se que ele era o melhor lattice packing, mas não que ele era o melhor dentre todos. E alguns dias depois, usando as mesmas ferramentas que a Marina Wiazowska desenvolveu, com Kumar, Miller, Radchenko e a Wiazowska, que são os maiores especialistas da área, conseguiram adaptar a prova para mostrar que em dimensão 24 a gente também tem um packing que é o melhor possível, e ele também vem de um lattice, que também é um lattice especial com bastante simetria, que é o chamado Leech lattice, e a densidade é aproximadamente 0,0019. E, bem, depois que a Marina conseguiu provar para a dimensão 8, na verdade foi, entre aspas, fácil adaptar para a dimensão 24, as ideias são as mesmas, só mudam um pouco, mas as ideias são as mesmas, então tudo que eu mostrar vai servir para esses dois. E são dimensões, como eu falei, onde temos dois reticulados muito especiais com muitas simetrias. Posso aproveitar o gancho para tirar uma dúvida rapidinho? Uhum. Alguém já sabe se esse ΔD tende a zero quando D tende a infinito? Já vou mostrar isso agora. Então, como eu estava falando, a gente sabe só esses resultados. Então, 1, 2, 3, 8 e 24. Mas a gente tem cotas inferiores e cotas superiores para essa constante ΔD. Então, vamos primeiro pela cota superior. Então, a melhor possível é dada por Kabadjansky e Levenstein. Eles provaram que esse ΔN ele sempre perde para 2 elevado a menos 0,599, mais alguma coisinha que vai para zero, quando n vai para infinito, vezes n. Então, a gente sabe que essa constante decai exponencialmente. E a melhor cota superior, na verdade, essa não é a melhor cota superior possível, eu acredito que dê para melhorar esse fator polinomial aqui na frente. Mas o interessante é que a gente tem vamos ver, 2 vezes
n menos 1, um zeta de n aqui, vezes 2 a menos n. E o interessante é que esse fator 2 a menos n, ele é o fator que você consegue, usando uma prova trivial, entre aspas, né? Só saturando o pack o máximo possível. Então, a gente pega um pack e satura ele, então não cabe mais nenhuma esfera possível, a gente já consegue que o delta n é maior ou igual que 2 a menos n. Então, vocês veem que da cota superior para a cota inferior existe uma diferença muito grande, né, exponencial, e aqui a gente não consegue melhorar, a menos do fator que multiplica a exponencial, mas essa exponencial aqui até agora não foi melhorada, é a mesma do que se consegue fazendo uma observação mais ou menos trivial. E, bem, é isso. Então, isso responde a tua pergunta, eu acho. E agora eu vou mostrar mais ou menos como começa essa prova da Marina Biesowska. Então, vou começar definindo a transformada de Fourier. Não sei se todo mundo conhece. Então, a gente pega uma função em L1 de RD. A gente define a transformada de Fourier dessa função num ponto x em RD, como sendo a integral da f vezes essa exponencial elevada a 2πi x produto interno com y dy. Então, essa é a transformada de Fourier. E o resultado interessante que a gente vai usar é esse Linear Programming Bound de Cohn-Nelkes, é um resultado de 2003. E eles provaram o seguinte: se a gente tem um escalar positivo R e uma função de RD em R na classe de Schwartz, na verdade a gente não precisa classe de Schwartz, a gente só precisa que a função seja regular o suficiente, então ela precisa ter um decaimento bom. Se a gente tem uma função dessas, tal que ela no zero e a transformada de Fourier dela no zero é igual a 1, transformada de Fourier dela é sempre positiva, e ela é sempre negativa fora de uma bola de raio R. Então, a constante ΔD de empacotamento de esferas é no máximo o volume dessa bola em dimensão D de raio R sobre 2. Vamos ver uma imagem para ficar mais claro. Então, a gente tem a F, a gente sabe que ela é igual a 1 no zero. Ela pode fazer o que ela quiser aqui, mas em algum momento, que aqui a gente está olhando essa imagem aqui como se a função fosse radial, certo? Para facilitar. Em algum momento, que eu vou chamar aqui no raio R, ela vai ficar negativa. E a minha transformada de Fourier, ela vai ser 1 no zero também, e ela vai ser sempre positiva. E a gente tem isso aqui, então. Então, o nosso objetivo, se a gente quiser usar esse linear programming para conseguir cotas superiores, é minimizar o R. Então, a gente chega num problema de otimização de Fourier. A gente quer construir uma função com essas propriedades e quer minimizar o R. E a gente não pode fazer o R tão pequeno quanto a gente queira, obviamente. Isso tem a ver também com incerteza de Fourier, né? A gente não pode pedir muito sobre a função f e a função f chapéu ao mesmo tempo. Então a gente quer achar o melhor R possível. E aí agora onde a mágica acontece, então com o Jelkes, nesse mesmo artigo onde eles provam esse resultado, eles rodaram alguns métodos computacionais com algumas funções para gerar dados e ver o que acontece. Então, quais são as cotas superiores que a gente consegue. Então, aqui a gente tem em vermelho a cota inferior dada por Ball, que é aquela que a gente viu antes, que é exponencial na dimensão. Aqui a gente tem em azul a densidade dos melhores packings conhecidos. E em verde, a gente consegue uma cota superior dada por esse resultado aqui de Linear Programming Bound. E o que é interessante é que aqui em dimensão 8 e aqui em dimensão 24, a gente vê que o melhor packing conhecido e a cota superior dada por esse teorema
ficam muito próximos. Então, nesse paper mesmo, eles conjecturaram que seria possível utilizar esse teorema de Linear Programming Bound para provar que o melhor empacotamento de esferas possível era o que já se era conhecido na época, que era o empacotamento do E8 e o do Licht-Lattice. E a prova desse resultado é bem simples, então eu vou fazer mais ou menos ela aqui para vocês. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho diferente. Eu vou mostrar que, dado um empacotamento induzido por um lattice, um lattice packing, então a densidade dele sempre vai perder para o volume da bola em dimensão D com raio R sobre 2. E aí, bem, depois, para passar para empacotamentos periódicos, é bem simples, é quase análogo, e a gente sabe que o supremo é aproximado por packings periódicos, então vai valer essa desigualdade aqui. Então, vou mostrar para vocês aqui. A gente só vai precisar de uma ferramenta, que é a fórmula da soma de Poisson, e ela diz o seguinte: se a gente tem uma função de Rn para R que é bem comportada, então posso pedir Schwartz, ou na verdade ela só precisa ter um bom decaimento para que as coisas convirjam. A gente tem um reticulado lambda, então vale que, se eu somar F nesses pontos do reticulado lambda, isso vai ser igual a 1 sobre o tamanho do paralelogramo fundamental, vezes a soma da F chapéu, onde os pontos, avaliada nos pontos de lambda estrela, no reticulado dual, então. A gente tem essa identidade aqui. E o que a gente faz? Então, a gente considera o empacotamento de esferas cujos centros são pontos do reticulado lambda. A gente dilata esse empacotamento esse lambda, que é o nosso reticulado, de modo que a distância mínima entre os vetores dele seja R. E dilatar o reticulado, e a gente dilata as bolas junto com o reticulado, então isso não vai alterar a densidade, não tem problema. Então, o raio das bolas no empacotamento vai ser R sobre 2. E agora a gente vai usar a fórmula de Poisson. Vamos lembrar o que a gente está assumindo sobre a nossa função f. Então, ela é 0, ela é 1 no zero, e a transformada de Fourier dela também é 1 no zero. Ela é negativa, fora da bola de raio R, e a transformada de Fourier é sempre positiva. A gente está assumindo que essa função existe, certo, para esse R. E aí a gente aplica a fórmula de Poisson com esse nosso lambda que a gente dilatou para ter a distância mínima entre os vetores igual a R. Então, aqui a gente tem a nossa identidade. E o que acontece? Aqui a gente está somando F nos pontos reticulados, só que a distância mínima dos vetores é R. Então, o único vetor de tamanho menor do que R é o zero. Então, F nos outros pontos reticulados vai ser sempre negativa. Então, essa soma é menor ou igual do que F de zero. E aqui do outro lado a gente só usa que F chapéu é sempre positiva. Então, isso vai ser sempre maior ou igual do que F chapéu de zero, dividido pelo tamanho do reticulado. Pelo tamanho do paralelogramo fundamental. E a gente multiplica tudo pelo volume da bola de raio R sobre 2, e o que a gente vai ter? Bom, isso aqui é 1, então a gente vai ter volume da bola de raio R sobre 2. Isso aqui também é 1, então a gente vai ter volume da bola de raio R sobre 2 dividido pelo tamanho do paralelogramo fundamental, e a gente viu que isso era exatamente a densidade desse empacotamento por esferas. Então a gente conclui que esse delta de lambda é sempre menor ou igual do que o volume dessa bola de raio R sobre 2, que era o que a gente queria. E, como eu falei, é fácil adaptar para um packing periódico, a gente consegue colocar
delta de P para qualquer packing periódico, e aí a gente usa que essa quantidade chega tão perto quanto a gente queira de delta D. E conclui a prova. Tem alguma dúvida até aqui? Vou continuar, então. Então, foi isso que a Marina Biesowska fez em 2016. Ela provou que existe uma função radial na classe de Schwartz, G de R8 em R, que satisfaz exatamente as propriedades que a gente pedia. Então, a transformada de Fourier é sempre positiva. A função no zero e a transformada de Fourier no zero são iguais a 1. E aqui a gente consegue o nosso R igual a raiz de 2. E aí o que acontece? A gente tem igualdade em vez de desigualdade aqui. Quando R é igual a raiz de 2, isso vai ser maior ou igual do que o delta P, onde P é o packing induzido pelo Lattice E8. E a gente tem, então, cota inferior, cota superior, então a gente vai ter igualdade. Isso vai provar que não existe empacotamento no espaço euclidiano R8 que tem densidade maior do que a densidade do empacotamento centrado no reticulado E8, que é 0,25 aproximadamente, a densidade desse lattice. E aí, como eu falei anteriormente para vocês, alguns dias depois desse resultado da Marina Biesowska, com Kumar e Radchenko provaram a mesma coisa em dimensão 24. Então, aqui o nosso R vai ser igual a 2. E isso vai implicar que o Lich lattice nos dá o melhor empacotamento de esferas possíveis em dimensão 24, que tem um typo. E isso é aproximadamente 0,0019. Então, eles conseguiram usar esse resultado do Kohn e do Elkis para provar a optimalidade desses empacotamentos de esfera em dimensão 8 e 24. E, bem, é uma prova muito bonita, e a gente vai ter ferramentas de formas modulares e começa a ficar um pouco mais técnico. Então, como eu comentei no começo, eu só vou dar uma ideia de como a gente começaria a procurar por uma função dessas para provar esse resultado. Então, vamos ver em R8. Vamos supor que tal função existe. Então, a gente tem uma função radial em dimensão 8 que satisfaz essa condição que a gente quer. Ela é negativa fora, e a função é negativa fora dessa bola de raio raiz de 2, transformada de Fourier sempre positivo, todo ponto em R8. E aí a gente usa a fórmula da soma de Poisson. E o nosso lattice aqui vai ser o E8. Então, o que acontece aqui? Aqui está E8 aqui também, não está E8 estrela, porque o E8 é autodual, então ele é o dual dele mesmo. E aqui não tem 1 sobre o tamanho do paralelogramo fundamental, porque o E8 é unimodular, então essa quantidade é igual a 1. Por isso que a gente tem exatamente essa identidade aqui. E aí, a gente tem essa desigualdade. Então, percebam que a gente tem uma desigualdade e a gente quer saber, a gente quer achar uma função em que a gente tem exatamente igualdade. Então, quando a gente vai fazer isso, a gente vai olhar na prova onde eu usei uma desigualdade que deveria ser uma igualdade para as coisas funcionarem. Então, a gente quer ver o que a F tem que satisfazer para que a gente tenha a igualdade. Então, a gente lembra que a F é sempre negativa nos pontos de tamanho maior de raiz de 2. E para valer a igualdade aqui, então, a gente vai concluir que eles vão ter que ser exatamente iguais a 0. Então, como a F é radial, F vai ter que sempre se anular nos tamanhos dos vetores do lattice E8. E aqui a gente conclui a mesma coisa para F chapéu. Mais precisamente, esse E8 ele tem os tamanhos
dos vetores do látice, eles são da forma raiz de 2n. Então, o que a gente conclui é que f chapéu, ela vai ter que ser igual a zero, sempre em raiz de 2n. Eu tô olhando raiz de 2n porque a gente está assumindo que a função é radial, certo? Então, a gente olha só para o raio. E para n maior ou igual que 1. E ela vai ser 1 no zero, né? Como a gente já tinha visto. Mais do que isso, né? Como a gente sabe aqui que a nossa... Então, aqui esse ponto aqui vai ser raiz de 2. A gente sabe que a nossa função aqui ela vai ser zero, em raiz de 2. E a derivada dela não vai ser zero, certo? Mas aqui a gente vai ter raiz de 4, raiz de 6, raiz de 8. E a gente sabe que a função é negativa. E ela vai ser zero nesses pontos. Isso significa que a derivada dela também vai ser zero, porque ela vai estar assumindo máximos locais aqui nesses pontos. Então, notem que a gente tem alguma informação sobre a função f. Então, f vai ter que ser 1 no zero, aqui ela vai ter que ser zero, e aqui nesses pontos raiz de 2, raiz de 4, raiz de 6, raiz de 4, raiz de 2, raiz de 4, raiz de 6, raiz de 8, ela e a derivada dela vão ter que ser zeros. Mesma coisa aqui na f chapéu, então aqui a gente vai ter zeros, mas não só isso, como a função é sempre positiva, a gente vai ter zeros na derivada também. Então, a gente tem alguma informação sobre como se comportam os zeros dessa função, e a gente está esperando usar isso, então, para encontrar essa função. Mais uma coisa que a gente faz, mais uma redução para as coisas ficarem mais simples. Quando a gente tem uma função radial, a gente pode escrever essa função como soma de duas funções a e b, onde a é uma mais 1 autofunção do transformado de Fourier, e b é uma menos 1 autofunção do transformado de Fourier. E o a e o b vão ter essas mesmas condições que a f sobre os seus zeros. Então, no final das contas, a gente reduziu o nosso problema a encontrar uma função que satisfaz algumas condições de sinais, que eram os originais. A gente sabe sobre zeros dela e sobre zeros da derivada. E a gente pode assumir também que a gente vai ter mais 1 ou menos 1 autofunção da transformada de Fourier. E aí a gente quer construir essas funções a e b. E, bem, uma das ideias, um jeito de você criar autofunções de transformada de Fourier tomando a transformada de Laplace de formas modulares. Então, agora talvez fique um pouco mais técnico, mas só para dar uma ideia mesmo. Então, se a gente toma essa transformada de Laplace da função φ, assume que φ é regular o suficiente para a gente poder trocar a ordem da transformada de Fourier com essa integral aqui. Aí a gente vai concluir que a f chapéu é dessa forma aqui. E eu acho que quem conhece um pouco de formas modulares vai perceber que para a gente ter igualdade de f chapéu, a gente pode tomar φ como uma forma modular de peso 2 menos n sobre 2. E aí a gente vai criar uma autofunção da transformada de Fourier. Então, esse é um jeito de fazer isso. E, bem, e aí a gente poderia tentar se reduzir a encontrar quem é essa função φ. Mas, assim, a gente não tem nenhuma condição sobre os zeros da função. E a gente quer usar isso, né? Uma informação que a gente tem. E o que a gente faz é multiplicar por esse seno ao quadrado, que nada mais é do que uma soma de exponenciais ao quadrado, de π r ao quadrado sobre 2. Isso exatamente força a nossa função a ter esses zeros duplos em raiz de 2n. E aí, agora, as coisas ficam um pouco mais técnicas, ela vai acabar manipulando isso aqui, essa integral, essa multiplicação aqui, abrindo, e no final das contas, a gente vai concluir que a nossa φ vai ser uma função racional de formas modulares e vai satisfazer exatamente tudo que a gente queria. Claro que agora as coisas ficam mais técnicas, mais difíceis, mas esse é o começo, assim, da prova. E aí a gente consegue dar uma cara para essa mais 1 autofunção transformada de Fourier e para menos 1 também. E no final a gente constrói essa função a e b com os zeros exatamente onde a gente quer.
E tudo que resta no final é verificar que essas condições de sinal realmente são respeitadas. E elas são, acontece que, não sei se computacionalmente a gente consegue verificar que essas condições de sinais são verificadas, e aí a gente acha essa função mágica que resolve esse problema em dimensão 8,24. E, bem, só para fechar, então, vou falar bem rapidinho sobre unicidade de Fourier. Se a gente tem um espaço de funções em RD, esse espaço V, e um par de conjuntos lambda e lambda tilde em RD, a gente diz que eles são um conjunto de unicidade de Fourier se para toda função nesse espaço a condição f se anular em lambda e f chapéu se anular em lambda tilde implica que a função é zero. Por exemplo, se a gente pegasse lambda igual a RD inteiro, isso seria óbvio, né? Então a gente quer achar outros conjuntos que satisfazem isso, e um exemplo clássico é quando d é igual a 1, a gente toma lambda igual aos inteiros e lambda tilde como sendo a reta menos o intervalo menos meio. E isso é um conjunto de unicidade de Fourier. Então, se a gente tem uma função que se anula nos inteiros e é transformada de Fourier se anula, então tem suporte compacto em menos meio, então a função é zero. E isso a gente pode ver mais facilmente por essa fórmula de interpolação de Whittaker-Shannon. Então, se a f chapéu é suportada em menos w sobre 2, então a f ela tem exatamente essa cara. A gente precisa conhecer f só nesses pontos n sobre w, e isso implica que a gente sabe f em todo ponto. E aí vocês talvez notem que isso tem um pouco a ver com essa construção dessa função mágica para resolver o problema do sphere packing, porque a gente queria construir uma função que satisfaz umas propriedades de zeros em raiz de 2n e as derivadas também, e a gente quer saber, será que se eu der essas condições, essa função existe, ela vai ser igual a zero, ou ela vai ser única, o que acontece? E depois deles provarem esse resultado de sphere packing, surgiram algumas coisas usando essas mesmas ideias, usando formas modulares nessa área aqui também. Eu vou dar esse exemplo desse teorema em 2017, que surgiu logo depois, usando essas ideias da própria Vezovska e o Radchenko. Então, eles provaram que existe uma coleção de funções na classe de Schwartz, C0 e A0, de R em R, com a propriedade de que para toda função na classe de Schwartz P é dado por C0, P de x é dado por C0 de x vezes o valor de P na derivada, valor de P' em zero, mas a gente precisa saber só a n no x, e aqui a P a gente precisa saber ela em mais ou menos raiz de n, e a mesma coisa aqui. Então a gente precisa saber o valor de P chapéu em mais ou menos raiz de n. Então, se a gente conhecer o valor da derivada de P no zero e a derivada de P e P chapéu em mais ou menos raiz de n, a gente reconstrói unicamente uma função na classe de Schwartz. E acho que a gente consegue a mesma coisa se a gente botar 2n aqui, mas pedir também informação sobre as derivadas, porque se a gente colocar 2n aqui, a gente vai estar perdendo metade da informação, certo? Mas aí a gente pede a mesma coisa para a derivada. Isso é suficiente também para a gente reconstruir a função também, que é mais ou menos o que foi feito para resolver o problema do sphere packing. Então, temos mais essa conexão entre essas duas áreas que eu acho bonita. Por isso eu queria mostrar bem brevemente. Mas é isso. Obrigada. Cíntia, muitíssimo obrigado pela disponibilidade de fazer essa palestra. Eu estou assim, quase até sem fôlego. Foi muitíssimo legal a sua palestra. É incrível quanto essas coisas podem ser tão legais assim. Eu estudo geometria, não faço nada com análise, nem análise de Fourier, mas assim, as ideias são todas muito legais. É tudo muito legal. Então, eu queria agradecer você e agradecer a todo mundo que veio e perguntar
abrir a sessão de perguntas, ver se alguém tem alguma pergunta. Ulisses. Obrigada. Oi, primeiro eu queria dar parabéns pela palestra. Eu achei muito legal, adorei mesmo, muito legal o assunto. Eu só fiquei um pouco curioso sobre, mais uma curiosidade da engenharia da prova e da ordem histórica das coisas, porque, pelo que eu relembro do raciocínio, a princípio, né, todas as fórmulas que você apresentou foram em RDs quaisquer, e, por outro lado, quando você começou a apresentar a ideia da prova, você já falou assim, vamos supor que tem uma função que ela se anula fora da bola de raio raiz de 2, né, e daí os candidatos, os pontos que você tinha que ter as condições de 0 eram as raízes de 2n por causa do Leres. Então, no caso, é onde entra a dimensão. Assim, eu imagino, assistindo essa palestra, o que aconteceu é que esse E8 era um candidato muito forte a ser a solução do problema, né? Então, na verdade, fizeram uma engenharia reversa, imagina, né? Se tiver a função, o arraio tem que ser esse raiz de 2, e daí, pô, legal, dimensão 8 funcionou, e em dimensão 24 funcionou, provavelmente para algum candidato muito forte também, né? Mas eu não entendi em que ponto da construção a dimensionalidade é decisiva, assim. A princípio, sei lá, não sei se as pessoas conhecem para cada dimensão fortes candidatos que elas poderiam tentar repetir essa construção. Como é que foi isso? Então, como você falou, foi engenharia reversa, porque, na verdade, eles já imaginavam muito fortemente de que era o E8 e que era o Leech-Leris, só por essas... quando o Kohn e o Elkis rodaram métodos computacionais, né? Então, eles chegavam muito perto da dimensão para um fator, assim, muito pequeno. Então, eles já meio que já sabiam que era, só faltava uma prova formal mesmo. Então, foi realmente engenharia reversa. E dimensão 8 e 24 tem justamente por causa desse gráfico aqui que eu mostrei para vocês aqui, né? Era o único modelo em que eles realmente conseguiam chegar perto. Era na dimensão 8 e 24. Acho que esse gráfico é pré-prova. Como? Esse gráfico foi feito antes da demonstração. Isso, foi feito antes. Ele foi feito... tá bom, entendi. Eu achei que ele tinha sido feito depois. Ele estava nesse paper aqui de 2003. Tá então, bom. Nesse paper de 2003, eles já conjecturaram que daria para usar. Mas não se espera, eu acho, que dê para usar esse resultado para provar em alguma outra dimensão, talvez dimensão 2. E a gente só tem candidatos fortes de Sphere Packing em dimensões baixíssimas, acho que até a dimensão 8, assim, a gente tem candidatos. Depois começa a ficar, as coisas começam a diferir, o melhor possível e o upper bound diferem muito e não se sabe. Entendi. Eu acho que na dimensão 4, né, é conjecturado também. Aquele gráfico lá que você mostrou, eu acho que ele toca. Sim, pode ser. Pode ser. Dimensão 4 está em aberto e eles estão trabalhando nisso. Mas não tem nada resolvido, é só numérico. Não tem, só tem resolvido realmente nessas dimensões. Na verdade, não se espera mesmo que esse método funcione para muitas mais, eu acho. Realmente, talvez só 2 e 4, então. Cara, muito legal, muito obrigado. Foi muito legal a palestra. Obrigada. E o Ulisses perguntou sobre onde que a dimensão aparece na prova. É na hora de calcular a transformada de Fourier. O cálculo da transformada... Se assume que a função é radial, mas o cálculo da transformada depende da dimensão. Certo. Então isso afeta um pouco lá também. E obrigado pela palestra. Valeu. Obrigada. Tem mais alguma pergunta? Se não tiver, eu vou fazer. Eu tenho. Bom. Vai lá, Guilherme. Rodolfo. Eu só fiquei curioso com o reticulado, ele é E8, ele é o mesmo reticulado daquele, tipo, que tem as álgebras de Lie simples, E8, e ela meio que gera um reticulado. Você... Eu não entendo muito disso, mas eu acho que tem uma relação com o grupo simples, sim, e o E8. Não sei se eu só fiquei curioso se teria alguma conexão, assim, porque eu fiquei muito surpreso que, tipo, aquele reticulado que eu vi, tipo, em um contexto totalmente diferente se aplicaria aí.
Eu acho que tem relação sim, mas eu não entendo muito disso, então não sei te responder com propriedade. Esse Beleza, E8, na verdade, ele tem muitas conexões com muitas coisas, eu acho. Tem até uma teoria da física de... Eu não sei se o quanto isso é aceito na física, mas de que esse E8 tem uma relação com uma teoria unificada da física. Enfim, é um lattice bem particular, assim. Ah, beleza, obrigado. E muito legal a palestra também, eu achei. Obrigada. Você quer ir lá, Rodolfo? Deixa eu perguntar, é a pergunta mais curiosidade, não entra em tanta coisa técnica. Quando você apresentou a dimensão, você colocou tem uma imagem, tem um grafo lá, né? Sim, eu queria te perguntar na hora, mas eu fiquei com medo de descarrilar o negócio. Você quer dizer aquela imagem colorida? É, Então, eu achei... cadê? Aqui. isso, Eu acho que tipo, isso é um jeito que eles acharam de representar o E8, claro, passando por várias projeções. Eu não sei muito bem quais são os motivos por trás, mas acho que dois matemáticos fizeram essa imagem para representar esse Lattice em dimensão 2. tá. Tá, não, faz sentido você então virar um círculo. Tá, tudo bem, pelo menos. Eu gostei muito também, eu achei muito bem explicado. Eu gostei dessa conexão que você fez de algo que, assim, eu não sabia nada, então para mim era algo puramente geométrico, alguma álgebra envolvida, mas caiu em questões de análise, né? Eu achei isso, tipo, bem resumidamente num problema de análise, eu achei isso bem legal. Gostei muito da apresentação. Parabéns. Obrigada. Eu acho que esse problema tem relação mesmo com muitas áreas da matemática, acho que um dos outros motivos do porquê ele é tão interessante, né? Nesse sentido, eu acho que o Guilherme perguntou como como esse assunto se relaciona com teoria dos números. Então, eu coloquei mais teoria dos números por causa da prova da Marina, que tem a ver com formas modulares, né? Que é a teoria dos números. Mas isso aí eu não consigo mostrar muito sem passar pelas definições de formas modulares. Mas, enfim, a construção dessa função que resolve esse problema vem de formas modulares. E talvez existam mais conexões com teorias dos números, mas eu não saberia dizer agora. Tem mais alguma pergunta? Porque senão eu queria fazer as minhas perguntas. Acho que não. Então, deixa eu fazer umas perguntas. Você citou em algum momento que, tipo, talvez já se soubesse em 8 e 24 que tanto o E8 e o lixo, acho que você chamou, eram os melhores látices, né? Então, a densidade entre os látices. E tem a teoria nesse sentido? Tipo, a gente sabe calcular os melhores látices para mais dimensões, além de 8 e 24? Eu acho que sim. Acho que talvez até em dimensão 4. Não sei te dizer em que dimensões a gente sabe, mas se a gente considera só packings vindos de Lattice, o problema fica mais fácil de resolver. Então, como eu falei, já se sabia antes, né, que entre os lattices, o Lich e o E8 eram melhores. Certo. E uma outra coisa que você também falou, tipo, no começo, você falou, fato 1 é que o supremo, né, dentre todas as densidades de todos os lados, é atingido. E como que alguém provaria uma coisa desse tipo? Porque eu acho... Eu acho que é feito meio construtivamente. Você vai encaixando, você pega látices que vão aproximando a densidade que você quer, e você meio que vai encaixando de modo que no final isso vai convergir para um látice que tem a densidade de supremo. Então é uma coisa mais construtiva, meio que você toma um limite. Certo.
certo? Tá bom, obrigado. Acho que deu para entender. Bom, queria agradecer mais uma vez, acho que realmente foi muitíssimo legal. Acho que é uma unanimidade que todo mundo gostou muito, porque realmente foi muitíssimo legal. Eu gostaria de agradecer muito sua disponibilidade e vir falar com a gente. E isso. E lembrar também para os ouvintes que quinta-feira tem um outro seminário do professor Konstantin Yuzenko sobre homologia em álgebra de dimensão finita. Obrigada pelo convite. Fico feliz que vocês gostaram. Fico mais feliz ainda de você ter aceitado aí vir falar. Muito bom. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigada pela palestra. Deixa eu interromper.